Olá, boa noite. Hoje a gente vai começar a disciplina de Química Inorgânica, tá? Nessa disciplina, eu vou tentar fazer vídeos mais curtos, tá? Eu recebi um feedback naquela lista de presença que eu passei na última aula. Eu fiz uma pergunta para saber se vocês estavam satisfeitos, se vocês estavam gostando ou não. E teve um aluno que ele escreveu ali que ele achava que se tivesse vídeos mais curtos, seria melhor, porque às vezes dispersa por estar em casa e tal, e os vídeos estavam muito longos. Então, eu vou tentar, tá? Gravar os vídeos mais curtos, vou tentar dar uma enxugada. Então, olha, a nossa disciplina, deixa eu enxergar aqui. Ela tem, deixa eu tirar eu daqui, gente. Ela tem aqui, olha, ela vai ter 48 horas. Eu tinha falado lá no Zoom que era 90 horas a disciplina de Química Inorgânica, só que eu me enganei, tá, gente? Não é 90 horas, é 48 horas essa disciplina. Então, os critérios de avaliação vai ser o seguinte: exercícios que eu dou quase todos os dias, né, que a gente tem aula, participação de vocês, tá? E vai ter uma provinha. Eu não sei ainda como que eu vou fazer essa provinha. Ou eu faço no último dia de aula, que vai ser numa terça-feira, se eu não me engano, vai ser no dia 30 ou no dia 31, não lembro se o mês vai até o dia 30 ou dia 31. Ou eu vou deixar para aplicar quando a gente voltar de férias, porque a gente vai entrar de férias em julho e depois a gente retorna em agosto. Então, eu vou ver ainda. Se eu conseguir passar todo o conteúdo, eu dou a provinha no último dia de aula. Se não, eu vou deixar para agosto, ok? Tem uma turma que já vai se formar na primeira quinzena e o final da nossa disciplina, ela vai até a primeira quinzena de agosto mesmo, tá bom? E começa hoje, inicia hoje, dia 4. Certo, gente? Então, vamos dar início aqui. Então, vamos começar aqui com uma breve introdução, tá? Então, em 1777, Bergman, ele introduziu a expressão química orgânica para denominar os compostos orgânicos e química inorgânica que denominava os compostos minerais, tá? A justificativa para essa separação é que os cientistas naquela época, eles não conseguiam de jeito nenhum produzir em laboratório as substâncias orgânicas, tá? E eles se baseavam na teoria da força vital, que eles não conseguiam produzir, não conseguiam sintetizar esses compostos orgânicos, né? Esses compostos orgânicos, só os seres vivos conseguiam produzir, porque os seres vivos, eles tinham uma força que era vital, uma força inerente para produzir esses compostos orgânicos. E isso o homem ele não conseguia fazer no laboratório, fazer in vitro. Então, eles se baseavam nessa teoria da força vital e justificava a separação da química orgânica e da química inorgânica. Em 1828, o Frederick Höhler, ele preparou um composto orgânico no laboratório. Ele conseguiu preparar. Ele conseguiu sintetizar a ureia, tá? A partir de um composto do cianeto de amônio. Então, Höhler, ele conseguiu fazer com que tivesse a queda da teoria da força vital, certo? Aí a gente pode pensar, né? Vamos questionar. Então, olha, a gente pode pensar o seguinte, né? Após a queda dessa teoria da força vital, a divisão em química orgânica e inorgânica, ela deveria deixar de existir, não é? Então, mas daí a gente vai pensar o seguinte também. Isso foi lá em 1970 e lá vai coisa, né? E hoje, nos dias de hoje, a ciência vem, né, se avançando a cada vez mais. E os cientistas, eles conseguiram sintetizar milhões e milhões de compostos orgânicos em laboratório. Agora, imagina a gente ter que estudar um a um desses compostos. É muita coisa para a gente ter que estudar. Então, fica bem mais fácil agrupar os compostos de acordo com a função que eles têm. Então, a gente estuda somente a função dos compostos
e, consequentemente, a gente acaba estudando todo ele, certo? Vamos lá. Então, aí, ó, 2 motivos fizeram com que essa divisão ela permanecesse até hoje, tá? O elevado número de compostos orgânicos, que tem muitos, e o fato de todo composto orgânico conter carbono, tá? Então, em 59, Frederic Augusto Kekulé, ele reformulou o conceito da química orgânica e ele propôs a definição que é aceita até hoje, né? Que a química orgânica ele é o ramo da química que estuda os compostos do carbono, tá? Então, todos os compostos orgânicos contêm carbono. Contudo, nem todos os compostos que contêm carbono são considerados compostos orgânicos, tá? Alguns compostos inorgânicos também vai conter carbono na sua estrutura. Esses compostos, eles são chamados de compostos de transição, tá? Alguns exemplos deles é o dióxido de carbono, o ácido carbônico, o monóxido de carbono, o grafite, os cianatos e os cianetos. Eles têm carbono na sua estrutura, porém eles são estudados na química inorgânica, certo? Então, olha, basicamente a química orgânica estuda a imensa maioria dos compostos do carbono e a química inorgânica, ela estuda todos os compostos dos outros elementos e alguns dos carbonos, que são os compostos de transição, assim chamados, tá? Então, as leis fundamentais da química, elas são válidas para a química orgânica e para a química inorgânica. E o objetivo dessa divisão é facilitar o nosso estudo, né? Facilitar a nossa didática, para que conseguimos aí estudar todos os compostos de forma mais simples, né? Porque imagina aí, gente, estudar mais de 20 milhões de compostos um a um. É muita coisa. Acho que nem Einstein, né? Mentira. Então, a gente vai estudar a química inorgânica, tá? E a gente vai estudar as 4 grandes principais funções, tá? Que são os ácidos, bases, sais e óxidos, tá? Já que as funções da química inorgânica, ela é o conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes. Então, nós vamos estudar esses 4 que são os principais, ok? Então, olha, a gente vai ver um pouquinho da teoria de Arrhenius. Naquela época, os cientistas eles já se questionavam por que tem soluções que conseguem fazer passagem de energia elétrica e soluções que não conseguem fazer a passagem de energia elétrica, né, de corrente elétrica. Então, Arrhenius, ele fez várias experiências e com uma experiência que ele fez, ele conseguiu saber o porquê, né, disso. Então, a experiência de Arrhenius está relacionada com a passagem da corrente elétrica através das soluções aquosas. Então, a teoria da dissociação iônica é o nome da teoria de Arrhenius, tá? Que determina quando as substâncias elas são dissolvidas em água, elas são capazes de dar origem a íons. E os íons, quando vão em direção ao polo negativo, né, os cátions, quando vão em direção ao polo negativo, enquanto os ânions vão em direção ao polo positivo. Assim, a corrente elétrica, ela flui na solução e a lâmpada se acende. Ele fez um experimento, né? Colocou a água e pegou, né, um fio lá positivo, um fio negativo, colocou dentro da água e colocou uma solução lá dentro.
Vamos ver como que foi isso. Então, ele pegou lá, ó. Ele pegou sal, né, de cozinha, sal, e colocou para dissolver em água e colocou um polo negativo, um polo positivo dentro da água. E esse experimento fez com que a lâmpada se acendesse. No outro, ele colocou açúcar e a mesma coisa, só que em vez do sal, ele colocou açúcar. E a lâmpada não se acendeu. Então, como que aconteceu isso? Vamos ver um por um. No caso do sal e no caso do açúcar, da sacarose. Como que aconteceu para a luz acender e a outra solução não acendeu. Então, olha, na solução eletrolítica iônica, que é chamado assim, se a gente pegar aí o NaCl e a água, a água ela é altamente polar, ela é bastante polarizada, né? Se a gente pegar uma substância também dotada de íons e colocar na água, o que vai acontecer? As moléculas da água ela vai começar a interagir com essa substância, com esse composto iônico, e vai formar aí uma vai ter uma intermolecular, uma interação intermolecular, certo? Então, olha lá como que foi feito o experimento do nosso amigo lá. Pegou um composto, né, dotado de carga aqui iônico, né, o NaCl, colocou aqui dentro da água, né, pegou um recipiente, colocou água e colocou o NaCl lá. Então, aqui, ó, o NaCl, que é dotado de cargas também, certo? Dissolveu na água. O Na, ele tem carga positiva e o Cl negativo. E H2O aqui comendo solto. O que vai acontecer? Vai começar a dissolver. A água vai começar a vir aqui, o H2O, ele vai começar a vir aqui, olha, por todos os lados, no NaCl, e vai ficar provocando aqui o NaCl. Vai ficar provocando. Vocês estão vendo aqui a flechinha? Com essa provocação que a água vai fazer, vai acontecer a dissociação desse composto, tá? Ele vai se soltar. O NaCl, ele vai ficar muito atraído pela água, porque é assim. Quando tem muita gente que fica provocando, às vezes a gente acaba cedendo. E é o que aconteceu com o Na, o sódio. A água veio, a água H2O, provocando e separou o Na do Cl, o sódio do cloro, tá? Então, aqui, ó, teve aqui novas interações intermoleculares, certo? Por conta da provocação que a água fez nesse composto. Então, a gente teve aqui, ó, vários íons soltos na água. E com isso fez com que a luz ali se acendesse, né? Teve corrente elétrica. Olha lá. Então, os compostos iônicos, eles são dissociados em água. Eles são separados na água, tá? Os compostos iônicos, que é o caso do NaCl, que tem cargas, certo? Já os compostos que não são iônicos, aí tem também aqui antes o processo da ionização, tá? A gente viu da dissociação, que separa, né? E aqui é o processo da ionização, que em vez de separar, é a formação de novas cargas. Aqui acontece o seguinte, a mesma coisa. A água, ela vai começar a
provocar. Aqui, no caso, o composto covalente, que é o HCl, que ele compartilha a carga elétrica, né? E daí, o que acontece? Eles compartilham um elétron ali, né? Então, aqui tem uma ligação do H com o Cl. Aqui dá para ver melhor, olha. E por o Cl ele ser mais eletronegativo, essa carga compartilhada, ela tende a ficar mais para o lado do Cl. E com essa provocação da água, na hora dessa quebra, o Cl, ele acaba levando com ele os elétrons. E daí, o hidrogênio fica positivo e o cloro fica negativo, tá? Daí tem aí essa quebra e essa divisão desigual de cargas, tá? De formação de cargas. Então, essa nova formação de íons, ela é chamada de ionização, tá, gente? Que é a formação de novas cargas. Antes não existia carga, agora existe, através da água, tá? Esse é o processo da ionização. Então, aí, ó, a função da água na dissociação iônica consiste na separação dos íons já existentes no aglomerado ali. O fenômeno da ionização a água atua como reagente, constituindo aí o fator determinante para a formação de íons, tá? Então, compostos iônicos e compostos moleculares. Os compostos moleculares, eles podem ser com soluções moleculares e podem ser não eletrolíticas, eles podem não ter nenhuma condutividade, não ter nenhum elétron aí. E pode ser também ionizado, formação de novos elétrons, tá? De elétrons, que antes não tinha, agora vai ter formação através da água, certo? Aí, ó, a solução não eletrolítica ou molecular, né? O H2O, aqui no caso, é a sacarose, tá? O açúcar. Então, é colocado cubinho de açúcar lá, uma solução aquosa, né? E não conduz corrente elétrica. Não existe íons, não acontece nada, tá? Aí, aqui é o exercício. Então, é isso. Então, uma molécula, ela tem carga elétrica negativa. Então, a água não consegue... Existem algumas, né, moléculas que têm ligações bem estáveis, né, covalentes, que a água não consegue quebrar, que é o caso da sacarose que a gente viu ali. Ai, gente, deixa eu voltar. Que é o caso da sacarose que a gente viu, e a água não consegue quebrar essa molécula, tá? Por conta dessas ligações serem bem estáveis, são ligações covalentes. Então, essas são as chamadas de soluções não eletrolíticas ou molecular, tá? O vídeo não foi muito longo hoje, 18 minutos. Até 20 minutos dá, né, gente? Acredito. Então, eu vou parar por aqui. Tem exercício, tá? Só que eu não deu tempo de colocar. O que eu vou fazer? O exercício, ele tá no meu livro. Então, eu vou mandar, tá? No grupo. Não vou colocar aqui, eu vou mandar no grupo. Eu vou tirar uma foto, vou escanear e vou mandar no grupo. Daí, vocês fazem o exercício. Pouquinho, 4 exercícios só, tá? Só para começar. E uma dica para vocês. Façam todos os exercícios, porque talvez na prova pode acontecer de ter as mesmas questões das nossas atividades que vamos fazer aí diariamente. Como essa é a primeira aula, até a última aula da prova, vocês já vão ter esquecido que eu falei isso. Acho que sim ou acho que não. Então tá bom, gente. Até já. Então, vou parar por aqui. 20 minutos cravado de vídeo. Vou tentar ser assim todas as aulas, tá bom? Até mais.